Graça e a paz do Senhor, meus amados. Bom dia a todos. Mas vamos abrir nossas Bíblias, queridos, na Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 13, queridos. Vamos a partir do verso 8, queridos. Por favor. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Amém, meus amados? Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã. Eis aqui a tua noiva. Que o Senhor possa nos ensinar como ensinou a tua igreja ao longo da história. Produz a tua boa obra no nosso coração. Que hoje seja o Senhor a ministrar, seja o Senhor a tocar em cada coração e o teu Espírito esteja agindo no nosso meio, nos convencendo a amar e a viver conforme o teu agrado. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados. Queridos, eu tenho comentado ao longo das últimas mensagens pela manhã, como o Novo Testamento nos traz uma nova ótica, uma nova forma de viver a vida para agradar a Deus, né? Lembrando lá de Romanos 7, que é um texto que eu li diversas vezes aqui, então não vou ler novamente, eu apenas vou citá-lo, que diz que nós agora não devemos mais servir conforme a velha forma da lei escrita. O povo da nova aliança, os cristãos, não devem mais servir a Deus conforme a velha forma da lei escrita, e sim conforme o novo modo do Espírito. Está escrito em Romanos 7. Devemos servir a Deus conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. E ele justifica o porquê disso. Porque a lei, por estar enfraquecido pela nossa carne, por a nossa natureza ser uma natureza caída, a lei acaba não produzindo o bem que ela deveria. Porque quando a lei diz não cobiçarás, a nossa carne, olhando para esse mandamento, a nossa carne nos trai e nos faz, pelo contrário, cobiçar. Em Romanos 7, o apóstolo Paulo diz: o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produz em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Ele diz: quando o mandamento veio, o pecado revive e eu morro. Ele diz: descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, esse é o objetivo, na verdade produz morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me engana e por meio do mandamento me matou. Então, o que é a lei? Esse sentido de aplicar regras, de aplicar disciplina, de uma forma muito rígida de impor os mandamentos, o que causa? O apóstolo Paulo diz: isso atiça o pecado. É aquela máxima, né? Tudo que é proibido, parece que o ser humano fica ainda mais atraído. Isso que o apóstolo Paulo explica em Romanos 7. Quando você proíbe demais uma coisa, as pessoas ficam com desejo por aquilo. Parece uma contradição, né? Você proíbe e o ser humano fica com vontade de fazer aquilo. E a lei, então, produz várias coisas. Ou esse atiçamento da vontade de pecar, ou deprime o ser humano. Se você impõe muitas regras, muita rigidez, isso pode deprimir o ser humano, ou endurecer o coração do ser humano, ele perde a alegria na vida, vira algo mecânico, vira um robô, perde toda a alegria de viver, ou então as pessoas simplesmente desistem. Não, é tanta regra, é tanto não pode, que as pessoas, olha, isso não é para mim, e abandonam. Então, essa é a problemática da lei. Mas aí você pergunta, por que veio a lei? Nós já tratamos aqui, o apóstolo Paulo explica. Era para coibir a maldade, que há 1000 anos antes aqui dessa carta de Romanos, ou seja, 3.000 anos, 3.500 anos antes de nós, o ser humano era selvagem, o ser humano era muito cruel. Então Deus teve que vir com a lei para coibir a maldade, para restringir, né, a impiedade humana com uma imposição dura de mandamentos. Então a lei, ela traz o ensino daquilo que é bom e daquilo que é mal. Ela traz esse ensino, entretanto, ela não nos ajuda a praticar, porque é uma lei, algo simplesmente externo. São escritos que dizem para você o que é bom e o que é mal, mas não te ajuda a praticar. Pelo contrário, às vezes traz um fardo, um peso. E aí vem a graça do Senhor Jesus, na nova aliança, libera o perdão na cruz a todo ser humano, tirando então esse fardo, porque todos nós somos perdoados, e a gente pode ir aprendendo com Deus a praticar os mandamentos de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila, porque nós já estamos perdoados, nos foi entregada a salvação de graça, ou seja, não é por obras. E a graça vem e nos ensina, que eu tenho comentado nas últimas lições, que tudo é permitido.
Então sai aquele peso de não pode, não pode, não pode, parece que tudo é pecado, e vem a graça e diz, tudo é permitido. É como no Jardim do Éden, eu tenho usado essa ilustração. Tudo era permitido, uma quantidade enorme de coisas, de árvores, apenas uma que não era. Então tudo é permitido, e o apóstolo Paulo explica então e nos dá 3 critérios. Mas nem tudo convém, nem tudo edifica, e eu não deixarei que nada me domine. Então a vida cristã tem que ser uma vida de liberdade. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tem coisas que vão te fazer mal. Nem tudo edifica, ou seja, nem tudo vai produzir coisas boas, e eu não me deixarei que nada me domine, nada me escravize. Então, vícios dominam e escravizam o ser humano. Então, Deus quer que você seja um ser livre, então, não permita que nada te escravize. E eu comentei nas últimas mensagens algumas diretrizes para a gente viver essa vida onde tudo é permitido, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, e eu não deixarei que nada me domine. Que é, a gente tem que viver aquilo que gera liberdade, não aquilo que escraviza, andar e viver como se estivéssemos na luz, sempre na luz, buscarmos sempre aquilo que gera paz, ou seja, nada de contenda, nada de agressividade, não, andar na paz. Buscarmos tudo que gera bondade, ou seja, os mandamentos de mutualidade, fazemos uns para os outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. E na última mensagem eu falei que nós temos que dar o que é devido a quem é devido. E falamos diversas coisas sobre isso. Então, queridos, no Novo Testamento há um claro aprofundamento da vivência com Deus. A gente precisa entender isso. Que nas Escrituras há uma progressão na revelação. O ser humano vai se aprofundando no conhecimento de Deus e na vivência de Deus. Isso é bem claro na vinda de Jesus, quando Jesus traz o ensino completo, a revelação perfeita. Então, o Novo Testamento sai dessa linguagem de leis, de princípios, de mandamentos e de regras. A lei é o nível 1 de compreensão, né? É o primeiro nível de compreensão da ética de Deus. Ou seja, é uma ética exterior, formada por leis, exigências, cobranças e uma cobrança de obediência. Então, a linguagem da lei no Antigo Testamento é faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Então, é uma ética exterior das ações que você deve praticar. Vem o Novo Testamento e traz o nível 2 de compreensão do que nós devemos praticar, daquilo que nós devemos viver, que eu chamo de uma ética interior, que aí o Novo Testamento comenta sobre a transformação da mente, transformação do coração e a transformação do nosso olhar na vida. Então, o Novo Testamento muda a linguagem. Em vez de dizer, faça isso, não faça aquilo, o Novo Testamento diz, seja isso, não seja aquilo. Então, passa a ser uma questão de quem você é. Por isso que diz, transformai-vos. É uma transformação, não é apenas mudar a prática, as ações, é mudar por dentro. Quem você é, seja isso, não seja aquilo. Não que o Novo Testamento deixe de falar de princípios, de mandamentos, mas o foco principal é no ser. Por isso que o Novo Testamento diz, seja manso. Os frutos do Espírito, mansidão, revesti-vos de mansidão. Então, seja manso. Se uma pessoa se transforma numa pessoa mansa, você não precisa dizer para ela, olha, não se envolva em brigas, não seja uma pessoa contenciosa, não seja uma pessoa irascível. Não brigue, não agrida, não ofenda. Você vai falar isso para um manso? A pessoa já é mansa. Claro que, de novo, o Novo Testamento fala sobre isso, mas o foco é seja. Porque se a pessoa é mansa, ela cumpre facilmente todos os mandamentos relacionados a isso. Então, no Novo Testamento, o foco é na transformação, porque a partir da transformação, automaticamente, vem a obediência e o seguimento e seguir os mandamentos e os princípios de Deus. Aí, como você obtém essa transformação, eu já comentei, pelo ensino da palavra de Deus, que vai transformando a nossa mente, vai transformando o nosso coração, e, claro, pelo mover do Espírito Santo, que a cada dia, quando você vem para a igreja, ou no seu momento de oração, seu momento devocional, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, o Espírito Santo vem trabalhando em nós à medida que a gente permite que ele trabalhe, e a gente passe tempo na presença de Deus, ele vai transformando quem nós somos. Então, a transformação por dentro. Isso eu venho comentando. Mas aí, então, nível 1, ética exterior, nível 2, ética interior, quem você é. Mas há o nível 3 de compreensão, que é o nível máximo das Escrituras. Há um nível, talvez, um pouco maior, que eu vou comentar na mensagem seguinte, mas é mais ou menos parecido ao nível 3. O nível 3 de compreensão da ética, da vivência, de como você vive a vida da forma que agrada a Deus, e você se torna uma pessoa melhor. O nível 3 de compreensão, que eu chamo de ética divina, é viver o amor.
Esse é o ápice da revelação, queridos. É assim que o ser humano deveria viver. O amor está acima de tudo. Tendo o amor no coração, você faz o que é devido, não faz o que não é devido. Você é quem deveria ser e não é quem você não deveria ser. Então, a resposta do Evangelho para seguirmos os princípios, os mandamentos e as leis de Deus é seja. E um nível maior ainda é ame. Basta amar e você vai praticar tudo que Deus nos ensina. Basta amar. Estão aí abertos, queridos, em Romanos 13? Vamos ler de novo nosso texto inicial. A ética celestial, basta amar. Simples assim, basta amar. Romanos 13, verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Começando aqui a falar do amor. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Prestem atenção nisso. Quem ama o seu próximo cumpre a lei naturalmente, automaticamente. Pois estes mandamentos, não adulterarás, quem ama não vai adulterar, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ele diz, qualquer outro mandamento, pode procurar na lei, no Novo Testamento, onde for, qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. E ele diz, o amor não pratica o mal, não é da natureza, o amor não consegue praticar o mal contra o próximo. Portanto, e ele conclui, o amor é o cumprimento da lei. Quando você ama, isso simplesmente acontece. O amor é a ética perfeita. O amor é a anulação de todo mal. E o amor cumpre a lei naturalmente e automaticamente. Jesus diz que os maus desígnios vêm do coração. Então, se você enche o seu coração, em vez de maus pensamentos, maus desejos, más vontades, você enche de amor, naturalmente você elimina toda a maldade. Né? Tem um princípio da física que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. No coração é mais ou menos semelhante. Se você ama, então todo lixo, toda sujeira sai e você preenche com amor, e a partir daí você vive e pratica os princípios de Deus de forma natural e sem peso. Então há uma nova motivação. Na lei, a lei impondo-se ao ser humano, há um princípio de obrigação, de exigência e de cobrança. E muitas vezes as pessoas praticam os princípios de Deus sob medo, se sentindo ameaçadas. Quando Deus não quer isso, Deus quer que a gente viva, não coagidos, mas com uma motivação de agir por amor. Então, no Novo Testamento, a gente responde ao chamado de Deus de sermos bons, baseado na consciência e no entendimento, no privilégio de sermos parecidos com Ele, a gente se torna e vive a bondade por gratidão e, principalmente, movidos por amor, com alegria. Então, é com alegria. A ética do Novo Testamento toda se baseia no amor. Abra comigo, queridos, em Gálatas capítulo 5, por favor. A ênfase é tão grande, queridos, que se nós fôssemos ler todos os versos que falam sobre amor no Novo Testamento, a gente ia poder unir um culto com o outro, viu? Gálatas 5, verso 13. Não vamos fazer isso, apesar da minha vontade. Gálatas 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Lembra que eu falei? Liberdade é um princípio da nova aliança. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante, através de. Então não é por obrigação, não é por coação, não é por medo, é mediante o amor. E ele diz, toda a lei se resume num só mandamento, da mesma forma que foi dito em Romanos 13. Ame o seu próximo como a si mesmo. Tudo se resume aí, queridos. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, o princípio é ame. Jesus ele também centraliza tudo no amor. É o que Jesus ensina. Abra ali em João capítulo 14, queridos. Para não ficarmos apenas nas palavras de Paulo, vamos ver o que o próprio Jesus diz em João 14. Olha o que ele diz, se vocês me amam, João 14, verso 15, se vocês me amam, obedecerão naturalmente os meus mandamentos. Veja que o foco de Jesus não é nos mandamentos. O que ele está dizendo é, se você amar, se você realmente me amar, se você realmente desejar viver comigo e olhar para Deus e querendo seguir a Ele, você naturalmente guarda os mandamentos. Se enchendo de amor, você naturalmente obedece os mandamentos. E no verso 21, que ele vai dizer basicamente o mesmo, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, você guardando os mandamentos só prova o que está dentro de você. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele.
Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, de novo, sempre a ênfase no amor, se alguém me ama, obedecerá naturalmente a minha palavra. Meu Pai o amará, nós o viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Não adianta. Se você não tiver amor, vai ter um bloqueio, você não vai conseguir. Você vai praticar por cultura, né, cultura familiar. Eu nasci aqui no Ocidente, eu aprendi que é assim, e pode acabar chutando o balde e desistindo, mais dia, menos dia, porque está fazendo por obrigação, ou porque aprendeu assim. O Evangelho quer nos ensinar que aquilo que você vive provenha do coração. O seu coração transformado, o seu coração amando a Deus e amando ao próximo, você faz com esse entendimento e com essa vontade de servir. Nós servimos uns aos outros, como eu li, mediante o amor. Tem que ser através do amor, queridos. Senão, vai ser um peso, senão, servir o outro vai ser cansativo, vai ser chato, vai ser uma obrigação. Agora, quando é motivado pelo amor, aí é diferente. Então, o que o Evangelho nos diz, querido, é basta amar. Basta amar e você vai viver a sua vida de uma forma bondosa, cheia de compaixão. Mas o que é o amor na ótica do Evangelho? Como deve ser vivido esse amor? E é o que nós lemos duas vezes, tanto em Romanos 13 como em Gálatas 5. Não é apenas amar, prestem atenção nisso, não é apenas amar. Tanto Romanos 13 quanto Gálatas 5 repete o que Jesus diz nos Evangelhos. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, não é só amar, é ame ao teu próximo como a ti mesmo. O segredo está aí, no como a ti mesmo. Por quê? Ponto número 1. Qual que é o segredo disso? Porque se você ama o próximo como a você mesmo, então essa ênfase de Jesus e do apóstolo Paulo, como a você mesmo, é para você se colocar no lugar do outro. Ame o próximo como se fosse você. Então você se coloca no lugar do outro e vê. Será que o que eu estou fazendo, eu gostaria de receber isso? Será que o que eu estou fazendo, se fosse feito para mim, eu gostaria? Então, ame como a você mesmo, se importe com o outro, pense no outro. Então, há uma quebra, um rompimento no egoísmo. O ser humano sempre pensa apenas em si mesmo, e o amor pede isso de você, como a ti mesmo. Se coloque no lugar do outro, pense no outro, quebre o seu egoísmo e pense no outro. Então, aquele ensino de mansidão, que a lei diz, não faça contendas, e o Novo Testamento diz, seja manso, no amor. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você se coloca no lugar do outro. Você não quer ficar perto de uma pessoa irascível, uma pessoa que está sempre brigando, sempre em contendas. Então, se você não gosta de que pessoas ao seu redor estejam brigando, gritando e ofendendo, não seja você dessa forma. Não aplique ao próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Então, ame ao próximo como a ti mesmo, se coloque no lugar do outro. A mentira, por exemplo, ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser passado para trás. Então, da mesma forma, se coloque no lugar do outro e não minta para ele, porque você não gosta de ser enganado. É simples assim. Então, o amor, ele muda toda a sua visão da vida. Você se coloca no lugar do outro. No que você pratica e naquilo que você recebe. Por exemplo, uma pessoa egoísta, ela olha para uma pessoa estressada, para uma pessoa irritada e pensa, que coisa mais chata, né? Ter que aturar essa pessoa hoje está insuportável, está toda irritada, toda estressada, toda falando alto, eu vou sair de perto. E o amor? E não existe um mandamento para isso. Agora, como o amor reage? O amor olha para uma pessoa estressada e o que o amor pensa? Bom, provavelmente ela dormiu mal, ou ela está com alguma situação pesada na vida, ela está em alguma situação ruim, então eu vou orar por ela, eu vou procurar ajudá-la a se aliviar, vou procurar acalmá-la, vou procurar fazer algo bom para alegrar o dia dela. Então, o amor, queridos, vai a um nível de profundidade muito maior, tanto naquilo que você faz, quanto naquilo que você se importa com o outro, porque você se coloca no lugar do outro. Então, o amor, querido, é uma revolução, porque ele tira-nos da nossa ilha de pensar apenas em nós mesmos, e a gente passa a pensar no outro. E o ponto número 2, o primeiro ponto é amar como a ti mesmo, se coloque no lugar do outro. E o ponto número 2 desse amar ao próximo como a ti mesmo é na questão da quantidade. Você não deve se amar mais do que o próximo, você tem que amar na mesma medida. Ame o próximo como a ti mesmo, é na mesma medida. Porque se você se ama mais do que o outro, se você se coloca acima, não, eu tenho que me amar e o outro lá vai ter uma pitadinha só do meu amor. Vai ter problemas.
Porque se você se ama mais, você vai querer se impor, você vai brigar, você vai contender e vai mentir. Lembra do exemplo da mentira? Olha, se eu amo mais a mim mesmo, eu vou mentir porque eu quero me dar bem, eu preciso mais do que o outro, e você ama mais a você. Amar como a ti mesmo equilibra os interesses. Você não faz uma acepção de pessoas, eu em primeiro lugar e o outro só depois. Não, o Evangelho nos ensina a preocupar com os interesses uns dos outros. Amando como a ti mesmo, você se torna imparcial. Você não faz essa acepção, eu em primeiro, depois o outro. Não, você olha para o seu interesse, olha para o interesse do outro e vamos procurar beneficiar a todos. Amando como a ti mesmo, você busca o bem comum. Então, o princípio do Evangelho é: basta amar como a ti mesmo. E todos os mandamentos, queridos, todos, como nós lemos, todo e qualquer mandamento, você obedece a partir do amor. Então, queridos, a vida cristã, ela consiste mais do que em leis, em princípios e mandamentos. A vida cristã se baseia em relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. É o que Jesus diz. No que resume toda a lei e os profetas? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E como que os relacionamentos podem ser sadios? Óbvio, né? Através do amor. E quanto mais amor, queridos, menos regras são necessárias. Isso que é lindo do amor. Quanto mais você amar, menos regras são necessárias, porque as coisas se encaixam, as coisas se alinham, e só vai fluir bondade de você. Quanto mais você amar, menos regras são necessárias. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, mais bondosa, basta aumentar o seu amor. Basta se colocar cada dia mais no lugar do outro, basta não se colocar em primeiro lugar e os outros depois, não. Amar na mesma medida. Essa, queridos, é a maneira de viver o Evangelho. Essa é a maneira de viver o Evangelho. Basta amar. Aumente o seu amor, você automaticamente será mais bondoso. Se importe mais, você automaticamente será um melhor cônjuge. Se importe mais. Cuide mais, você automaticamente será um melhor pai e uma melhor mãe. Amando, tudo vem no automático, tudo vem naturalmente. Como eu disse, sem o amor, queridos, viver os princípios e os mandamentos de Deus, das Escrituras, viver tudo isso fica algo penoso, fica algo sofrido. Vai ser algo chato, vai ser algo, eu tenho que fazer isso pela pessoa. E quando a pessoa decide obedecer e faz, ela faz com murmuração, ou achando ruim, eu sou obrigado a fazer isso, já que eu sou cristão. Não, não é isso que Deus quer. Por isso que 1 Coríntios 13 diz, se não houver amor, isso de nada vale. Quem ama faz o bem com alegria, porque quem ama vê o outro feliz e fica feliz com isso. Então o amor, queridos, é o segredo, porque faz tudo fluir naturalmente. O amor faz tudo ser leve, tudo ser bom e tudo ser possível. Porque sem amor, como diz 1 Coríntios 13, não adianta. Não vai conseguir. O apóstolo João, já na sua uma idade bem avançada, após a escrita do livro de Apocalipse, após sair da prisão da ilha de Patmos, ele viveu alguns anos depois disso. Claro, isso não está registrado nas Escrituras, mas no livro de Eusébio de Cesareia, conta-se algumas histórias do apóstolo João. E diz que João, extremamente idoso, assim, uma idade extremamente avançada, diz que ele pregando na igreja onde ele estava, ele fez uma pregação muito boa sobre o amor. Todos gostaram da pregação. Na mensagem seguinte, qual era o tema? Ele pregou novamente sobre o amor. Na terceira mensagem sobre o amor, na quarta mensagem sobre o amor e na quinta mensagem sobre o amor. E aí os discípulos de João, preocupados, achando que talvez pela idade ele estava se esquecendo, do que ele estava fazendo, e foram falar com o apóstolo João, olha, João, a gente está amando, literalmente, amando as suas mensagens sobre o amor, mas talvez o senhor não tenha reparado pela idade, que você está se repetindo muito. Talvez você poderia variar um pouco a mensagem. O apóstolo João disse, não é a idade. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu estou pregando o amor, porque se eu prego sobre o amor, eu estou pregando sobre tudo. Não é que nós lemos? Não adulterarás, não cobiçarás, não matarás, não entrar em contendas. Qualquer princípio, se você prega sobre o amor, você está pregando sobre tudo. Sobre tudo ao mesmo tempo. E às vezes, você pregando sobre tudo, você não está pregando sobre nada. Porque se não tiver o amor, toda a pregação vai ruir, como diz 1 Coríntios 13. Se não houver amor, não vai conseguir praticar o Evangelho conforme ele deve ser vivido. Se eu prego sobre o amor, eu estou pregando sobre tudo. E aí o que se levanta, muitas vezes as pessoas pensam, mas isso é muito distante, né?
viver o amor, tudo isso parece uma coisa assim tão bonita. Mas, queridos, essa é a solução do Evangelho. Queridos, a solução de Deus para o mundo é o amor. A solução de Deus para o mundo é o amor. Por quê? Porque é a única solução. É a única solução. É a solução que há no céu, é a solução que há na Trindade, na pessoa de Deus, e é a solução que Deus quer que a gente coloque na terra. O céu só é um lugar perfeito porque é um lugar onde os seres que lá estão amam perfeitamente. Isso aqui, que é uma raridade, é dificílimo de se ver, é o que se vê na glória e é o que você vai ver ao longo da eternidade inteira. No céu nós viveremos assim, um se importando com o outro, um fazendo pelo outro, só pelo prazer de ver o sorriso no olhar, no rosto da pessoa. O céu será assim. Se você quer que a sua vida, a sua família, a sua casa seja parecida com o céu, que venha o céu à terra, na tua casa e no seu viver, basta amar. Se for resumir a mensagem de hoje, é isso. Basta amar para que o céu se faça presente na tua terra, na sua casa e aqui na terra. E a solução que há na Trindade, queridos. O amor é a essência de Deus. Mais importante que os atributos de Deus é todo-poderoso, Deus é onipresente, Deus é eterno, Deus é onisciente, etc. Muito mais importante que isso é o que o apóstolo João nos diz, que Deus é amor. Esse é um ensino que é único no cristianismo. Falar que Deus é todo-poderoso, ou onisciente, ou eterno, etc. Inúmeras religiões ensinam isso, até o islamismo. Agora, dizer que Deus é amor, isso é único no cristianismo. Essa é a voz que que Jesus trouxe à terra, a revelação de Jesus, que Deus é amor. Por isso foi possível que Deus fosse a uma cruz morrer por nós, porque Ele nos ama. Essa é a maior ênfase do Evangelho, amar. Deus é uma comunhão de perfeito amor. Nós sabemos que Deus é uma trindade. E em Deus não existe esses conceitos de leis, autoridade, ordem, hierarquia, mandamentos. Não existe nada disso na Trindade. Isso existe no mundo caído, por causa do pecado, para controlar, a maldade, para evitar a desordem. No relacionamento, por exemplo, de homem e mulher no Éden, não havia qualquer tipo de hierarquia. Ao homem ser superior, nada disso havia, porque era um relacionamento baseado no amor. A hierarquia só surgiu depois da queda. Foi quando o homem e a mulher permitiram a maldade entrar no coração, que aí Deus diz, olha, por causa do que vocês fizeram, a harmonia foi quebrada, o pecado entrou, vocês terão interesses egoístas, e por causa disso o homem vai exercer a sua força física e vai dominar sobre a mulher. Antes não havia nada disso. Então, quanto mais o homem amar a mulher, quanto mais a mulher amar o marido, menos necessidade, menos preocupação haverá com essa questão de hierarquia, etc. Menos haverá essa necessidade. Porque amando, queridos, um vai ouvir o outro, um vai pensar no bem do outro, e ambos vão buscar um consenso em prol da família por meio do amor. Mediante o amor, sirvam-se uns aos outros. Como diz Pedro, queridos, em sua epístola, a solução para a humanidade é sermos participantes da natureza divina. E qual que é a natureza divina? Já falamos, o amor. Nós temos que ser participantes da natureza divina. A pessoa, queridos, só cresce espiritualmente, só melhora efetivamente se ela cresce em amor. Porque no mais é você adestrando, você colocando controles, você tentando impor leis, mas que não vêm de dentro. Se não vem de dentro, queridos, não é a mesma coisa, não tem a mesma força. A mudança tem que ser de dentro para fora. Tem que ser no coração. Tem que ser mediante o amor. Tem que ser na transformação da natureza do nosso ser. Quanto mais nós amarmos, mais Deus deixa de ser um ritual e passa a ser um relacionamento. Quanto mais amarmos, mais as ações deixam de ser obrigações e passam a ser privilégios. Quanto mais amarmos, menos murmuração há e mais gratidão há em viver o Evangelho. Quanto mais amarmos, haverá menos rezas e mais conversa e intimidade com Deus. Quanto mais amarmos, menos haverá pecado e mais cumpriremos a lei. A solução de Deus é o amor, porque é a única possível. No Evangelho, queridos, o amor não é apenas o ponto de partida. Olha, a gente começa pelo amor e a partir daí a gente aprende... Não, o amor é tudo. O amor não é o primeiro passo, não é o princípio de uma jornada. O amor deve ser a jornada inteira. O amor tem que ser a base de tudo.
A maior maravilha para mim no Evangelho, queridos, é a ênfase no amor. Para mim, talvez uma das maiores provas de que Deus existe, que Deus estava em Cristo, é Jesus na cruz, sendo ofendido, humilhado, massacrado, e numa dor que nenhum de nós vamos experimentar na vida inteira. Ele, numa cruz, ele proferiu apenas 7 frases, e uma das frases foi a primeira, ele fez questão de ser a primeira, foi ele gritar daquela cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é possível porque Deus nos ama. Isso é possível porque Deus nos ensina isso, a amar. Davi, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Eu já vi inúmeras pregações sobre isso, várias interpretações, todas muito valiosas, mas perguntar para mim, por que você acha que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Para mim, queridos, é o que está no Salmo 63. Davi dizendo para Deus: Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. A minha alma se apega a Ti. E principalmente o que ele diz: Deus, o Teu amor é melhor que a vida. Esse entendeu a forma correta. O Teu amor é melhor que a vida. Agora me diz, Deus do céu ouvindo isso. Quem não amaria ouvir isso? Né? E aí Deus diz: esse é um homem segundo o meu coração, que valoriza o amor e alguém que ama de verdade. A marca principal, queridos, de um cristão é o amor. Essa é a ênfase do Evangelho, e essa é a marca principal do cristão. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz: amados, sempre ele falava de amados, também uma marca, né, dele. Ele diz: amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama, olha como é a marca principal do cristão, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, ele diz em outro verso: visto que Deus nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O amor, queridos, é a maior manifestação de espiritualidade de um cristão. As pessoas, e tem esse entendimento espalhado no meio evangélico, um entendimento de uma pobreza espiritual assim que me deixa encabulado, me dá vergonha alheia. Achar que um cristão, que o maior nível de espiritualidade é por realizar profecias, ou por realizar milagres, realizar curas, ou por expulsar demônios. Alguns acham que esse é o máximo, o ápice da espiritualidade. Jesus diz que algumas pessoas que realizaram esses milagres, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará na minha glória, no meu reino. E aí ele descarta algumas pessoas, e as pessoas dizem: mas Senhor, nós curamos pessoas, realizamos milagres, profetizamos, expulsamos demônios no Teu nome. E Jesus diz: eu não vos conheço. Você vê tanto que isso não é marca de espiritualidade, ele chega a dizer: eu não vos conheço, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, vocês que não têm amor no coração, afastem-se de mim. Agora, quem conhece a Deus, quem nasceu de Deus, esse é quem ama. Eu já comentei aqui, o maior elogio que se pode fazer a um cristão é dizer: você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa amável. Que são duas óticas diferentes. O amoroso é aquele que ama fácil os outros, e o amável é aquele que é tão agradável que todo mundo o ama facilmente. Se você quer crescer e ser uma pessoa espiritual aos olhos de Deus, aos olhos dos anjos, Deus que é puro amor, e na Trindade se vive esse amor de forma plena, se você quer crescer espiritualmente, busque ser mais amoroso e busque ser mais amável. Pelo Evangelho, queridos, expressões espirituais é carinho, ternura, gentileza, coisas que são vistas como detalhes ou coisas insignificantes, são expressões do amor e são expressões da espiritualidade máxima. Você ser amoroso, você ser amável. O amor pratica isso, queridos. Como 1 Coríntios 13 nos diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor e perdoa fácil, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A promessa de Deus no Antigo Testamento, repetida no livro de Hebreus, é: eu farei uma nova aliança com o meu povo e inscreverei as minhas leis no seu coração. O que são as leis, os mandamentos, os princípios de Deus escritas no coração? O que é? É o amor. Porque amando, você pratica o resto, tudo de forma natural. Então,
consegue entender a importância do amor? Aí você me pergunta, mas como eu faço para amar mais? Como eu faço para viver mais isso no meu dia a dia? Bom, tem 2 princípios, 3, que eu posso dar aqui para vocês. Primeiro, Hebreus 10 diz, consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Primeira coisa, a gente precisa se incentivar, queridos. Porque a natureza humana é tão egoísta que se você fica sem receber essa palavra, essa mensagem, essa orientação, esse estímulo da pregação e do Espírito Santo tocando no seu coração por meio da mensagem, da pregação, você vai caindo cada vez mais no egoísmo, cada vez mais se isolando, cada vez mais pensando mais e mais em você. Por isso que há a necessidade desse incentivar-nos, da gente se reunir como igreja, como comunhão dos santos e dizer, vamos, meu irmão, vamos viver o amor cada vez mais, vamos viver o Evangelho, vamos ser parecidos com Cristo. Incentivar-nos. E Romanos 12 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Então existe um incentivo que você recebe e existe a sua contrapartida, a sua ação de se dedicar a viver o Evangelho. O amor, queridos, em grande parte é uma atitude. Jesus diz, né? Quem quer vir após mim? Quem quer me seguir? Simples. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quer seguir Jesus tem que fazer isso, se negar. O que é se negar? Tem gente que fala, não, você tem que se negar, não pode ir no cinema, você tem que se negar, não pode passear, não pode viajar. Não tem nada a ver com isso, queridos. Quando ele diz se negue, quebre o egoísmo, diga não para você que é tão se interessando apenas com você mesmo, e não se importa com o outro, não está pensando no outro. Jesus diz, se negue, você que quer colocar você em primeiro lugar, se negue e pense no outro. Olhe para o outro, se coloque no lugar do outro, tenha compaixão do outro, tenha misericórdia, perdoe. Para perdoar, meu irmão, você tem que se negar. Porque a nossa natureza, a nossa carne, quer perdoar? Nem hoje, nem nunca. Se você esperar esse desejo aparecer, não virá. Então o que Jesus diz é, se negue. Negue-se a si mesmo, perdoe, pense no outro, quebre o egoísmo e viva o amor. E tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? É você ir fazer. Aquilo que às vezes você não tem uma disposição natural, você, em nome do amor, em nome daquela pessoa que você está olhando e precisa de uma ajuda, e precisa de você, e está do seu lado, o teu próximo, vai e faça. Vai e faça. Jesus, Deus, ele sempre convida o ser humano a caminhar. É no caminho com Deus que você aprende a ser parecido com Ele. A gente se torna cada vez mais parecido com as pessoas que a gente convive, né? Então, Deus sempre convida o ser humano para caminhar. E nesse caminhar, na trajetória da vida, diante de cada situação, dê razão a Deus. Decida amar, decida quebrar esse egoísmo, e na próxima decisão vai se tornando mais fácil, vai se tornando mais fácil. À medida que você vai entendendo, vai praticando, vai ficando mais fácil. Como tudo na vida, né? Uma pessoa que começa um treinamento para correr 1 quilômetro, no começo é difícil. Depois fica facílimo e ele vai para 2 quilômetros, depois para 5 quilômetros, para 10 quilômetros, até correr uma maratona. É indo, é fazendo, é praticando e dando razão a Deus e acolhendo a inspiração do Espírito Santo que toca no seu coração e diz, perdoe, e diz, vai lá, pergunte como está essa pessoa, ore por ela, vai lá, ministre, dê um elogio, faça uma coisa boa, dando razão a Deus, dando razão ao Espírito Santo. E para isso, queridos, é imprescindível crer no amor, crer nesse poder que o Evangelho diz que é o amor, e que é Deus, né? Que Deus é amor. O justo, ele vive pela fé. Se você não crer no poder desse amor, você não vai viver isso. Então tem que crer nisso. As pessoas geralmente creem em regras, creem em disciplinas, ou creem em pensar em si mesmo, ou creem em prosperidade, ou creem em milagres, profecias. E creem muito pouco no amor. Nós temos que tomar essa atitude de crer no amor. O apóstolo Paulo diz, após citar os dons espirituais, dom de profecia, dom de língua, etc., ele diz, agora eu lhes mostrarei um caminho sobremodo excelente. E aí vem 1 Coríntios 13, onde ele escreve algo lindo sobre o amor. Esse é o caminho sobremodo excelente, esse é o único caminho. Vamos ficar de pé, queridos? Esse é o princípio do Evangelho, queridos. Amarmos ao próximo como a nós mesmos. É assim a vida que agrada a Deus. Se você pratica tudo que a lei diz, mas isso não é motivado pelo amor, como diz o 1 Coríntios 13. Se eu faço tudo isso, eu dou o meu corpo para ser queimado, se eu dou todos os meus bens aos pobres, mas não há amor, nada disso me aproveitará, eu nada serei. Se eu tenho todo o conhecimento, todas as profecias, sei falar todas as línguas, mas se eu não tenho amor, está longe do Evangelho. Está num nível de compreensão muito abaixo ainda.
Deus se importa com a sua motivação. Deus quer saber como está o seu coração. Se é um coração de pedra ou se é um coração de carne. Se você é uma pessoa que não briga só por causa de uma regra, ou se você não briga porque ama e não quer ferir ninguém, não quer magoar ninguém. A motivação, o que está no coração, queridos, isso agrada demais a Deus. Nós sermos transformados e sermos parecidos com Ele. Imitar a Cristo não é fazer só tudo o que Ele fez. Imitar a Cristo é ter o mesmo amor que Ele tinha para fazer tudo o que Ele fez. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, esse é o princípio do Evangelho, é o princípio que existe na glória eterna, que nós viveremos, que existe na própria comunhão da Trindade, e que os nossos lares, o nosso viver seja mais parecido com o céu, que a gente possa decidir nessa jornada, nessa caminhada, a dar razão ao Senhor e a sermos parecidos contigo. Nós temos tantos interesses pessoais, pensamos tanto em nós mesmos, e temos tanta preguiça, um desleixo de pensar no outro, que o Senhor possa transformar quem nós somos, para sermos realmente parecidos com Cristo. Que o Teu amor nos constranja, Senhor, nos constranja a seguirmos o Senhor, a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e vivermos o Evangelho na sua plenitude. A vivermos uma mudança no coração, uma mudança na mente, e nós, em vez de somente praticarmos coisas boas, nós sejamos pessoas boas, movidos pelo amor. O amor é o combustível do Evangelho. O amor é o que é pregado e ensinado como alicerce, como fundamento, como a base. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a amarmos mais. Porque se nós amarmos mais, viver o Evangelho vai ser leve, vai ser natural, vai ser automático, vai ser tudo provendo do amor, tudo vindo do coração. Nos ensina, Senhor, a ser parecido com o Senhor, para que a gente viva tudo isso, como nós vimos no vídeo, não apenas na glória, mas que a gente possa viver isso hoje. Para que a gente possa trazer o céu à terra, para que o Teu Espírito possa estar movendo em nós e nos ensinando, nos aconselhando, e a cada direção que o Teu Espírito nos der, de elogiarmos, de abençoarmos uma pessoa, de orarmos por ela, de se importar, de se compadecer, a gente dê razão ao Senhor, e esse amor que vem de Ti possa estar fluindo no nosso coração. Senhor, essa é a solução do Senhor para nossas vidas, e que a gente possa vivê-la cada vez mais, o Evangelho impresso, as leis escritas no coração por meio do amor. A gente só pode servir mediante o amor. Nos ensina isso, Senhor, em nome de Jesus.